São muitos os problemas do Internacional depois da eliminação para a equipe do Fluminense na Copa do Brasil. A reapresentação no CT Parque Gigante, pensando no compromisso deste sábado à noite contra o Bragantino em Bragança Paulista, conta também com a confirmação de desfalques que preocupam inclusive para a Copa Libertadores da América. O jogo no Maracanã contra o Fluminense custou caro, não só pela eliminação, mas também pelo departamento médico, que se enche a partir destas novas notícias. A gente também projeta um time do Inter para encarar o Bragantino, com um reforço aguardado, importante e que agora está 100% liberado e à disposição do técnico Roger Machado. A gente também fala sobre mercado de transferências, porque tem saída oficializada do Internacional e também a situação envolvendo a permanência do técnico Roger Machado e o ambiente atual do trabalho do treinador. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre os problemas que Roger Machado tem para a sequência da temporada. O Lucas Colar, do Voz do Gigante, trouxe informações importantes a respeito das lesões que Carboneiro, Mercado e Richard tiveram no confronto contra a equipe do Fluminense. Foram 3 problemas que o Inter teve nessa partida, tá? A mais grave no momento e preocupante foi, de fato, a do Richard, que saiu por conta de uma pancada na cabeça, foi acionado o protocolo de concussão, e a partir disso, o Richard precisa ficar 5 dias sem atividades no CT Parque Gigante. Ou seja, o Richard está fora da partida contra o Bragantino, e o Richard, muito provavelmente, está fora da partida da próxima quarta-feira aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo pela Libertadores da América, porque ele só estaria liberado para treinar na terça-feira. Então seria um treino antes do compromisso contra o Flamengo. É praticamente descartada a presença deste jogador na partida pela Libertadores da América, tá? A outra situação é a do Gabriel Mercado, que saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão na panturrilha. E de acordo com o Lucas Colar, ele teve uma lesão muscular grau 1 na panturrilha. E em função disso, está fora do compromisso contra o Bragantino nesse final de semana e também está fora do jogo contra o Flamengo no Maracanã, já que uma lesão muscular de grau 1 tem aí aproximadamente 15 dias de processo de recuperação. Então, Gabriel Mercado já desfalca o Inter nos provavelmente 2 jogos da Libertadores da América contra a equipe do Flamengo também. A terceira situação é a do Carboneiro. O Carboneiro teve uma lesão muscular no adutor da coxa. E aí a gente pode projetar um pouco mais de 20 dias de recuperação para o Carboneiro, até mais, tá? Então o Carboneiro, que vinha sendo o principal jogador do Inter, do ponto de vista ofensivo nos últimos jogos, ele desfalca contra o Bragantino, desfalca nos 2 jogos contra o Flamengo. É um problemaço que o Roger tem para resolver a partir das próximas partidas em função dessa lesão muscular no adutor da coxa. O Inter, que também não tem Vitão para o jogo deste sábado contra o Red Bull Bragantino. E com todos esses problemas, todos esses desfalques, se reapresentou nessa tarde no CT Parque Gigante, uma atividade com os portões fechados, física e tática, principalmente para os jogadores reservas que não atuaram contra a equipe do Fluminense, pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino. O time está muito desmanchado para enfrentar o Red Bull Bragantino, tá? O jogo não é no Nabi Abichedi, é no Estádio Municipal de Bragança Paulista, porque o Nabi Abichedi está passando por reformas. Mas eu vou escalar aqui o time do Internacional de força máxima, tá? Para vocês terem uma ideia do que está à disposição de Roger. E a grande novidade é o Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues está 100% liberado agora. Ele não pôde jogar contra o Fluminense porque não esteve inscrito na Copa do Brasil, mas agora deverá assumir um posto de titular na equipe. E já ficando à disposição para o jogo contra o Bragantino, também é reforço para os jogos contra o Flamengo na sequência. Se o Inter manter a formação tática que vem utilizando nos últimos jogos, com as hierarquias que estão atualmente estabelecidas, a força máxima é Rocher, Aguirre,
Cleiton Sampaio e Juninho na zaga, porque Vitão e Mercado estão fora, e Bernabé na lateral esquerda. O meio-campo de Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick, com o ataque tendo Wesley, Bruno Tabata e Rafael Borré. O Bruno Tabata é um substituto natural do Carboneiro, até pela característica. E o Alan Rodrigues no meio-campo, lembrando que a zaga ela vira uma zaga reserva, porque Vitão está suspenso em função da entrevista que ele deu depois do jogo contra o Corinthians. O Mercado está com esta lesão, então este seria um Inter com força máxima para encarar a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Dito isso, na tarde desta quinta-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre o técnico Roger Machado e a permanência do treinador colorado, que estará ameaçada a partir da sequência que o Inter tem de Libertadores da América e de Campeonato Brasileiro. São 5 jogos que definem o trabalho do treinador e do departamento de futebol. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Para fechar, o Inter confirmou e está confirmada uma saída. Diego Rosa foi anunciado pelo Apoel do Chipre. O clube cipriota comprou os direitos econômicos do jogador junto ao Grupo City. Com isso, o Inter liberou o jogador, que já viajou para o Chipre para se apresentar ao novo clube. O Diego Rosa, que não teve uma sequência no Internacional, não foi aproveitado, não rendeu por aqui, e agora o Inter libera e, de acordo com a direção, não buscará reposição ao Diego Rosa, até porque ele ficaria bem escanteado com a presença do Alan Rodrigues, que agora chegou, o próprio Richard, que veio como reforço para o setor do meio-campo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Fica ligado, nesse sábado já começam os jogos Campeonato Brasileiro. Amanhã eu devo passar algumas odds especiais de Bragantino e Internacional. Lembrando que a Liga do Milhão tá valendo. A KTO é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!